Boa noite a todos. Meu nome é Ana Cláudia, eu faço parte do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila. Na noite de hoje, eu vou falar sobre o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os que têm o coração puro, os itens 18 e 19, que são as instruções dos Espíritos, referente ao título Deixai vir a mim os pequeninos. Em algumas traduções está Deixar vir a mim as criancinhas. Então, antes de nós começarmos, vamos fazer a nossa prece, vamos fechar os nossos olhos, nos conectar com o alto, agradecer a Deus, nosso Pai, a oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos, em nome de Jesus, para estudar o seu Evangelho, reunidos com os nossos corações conectados, agradecendo a oportunidade, nesta encarnação, de estarmos vivendo o Espiritismo, de termos a oportunidade de estudar, de nos esclarecermos. Agradecemos a nossa patronesse, Teresa d'Ávila, ao Birajara, Rafael, os diretores espirituais do Centro Espírita Fraternal Teresa d'Ávila e a Francisco de Assis. Agradecemos a Jesus pelos ensinamentos que nos são dados, que nós possamos colocar em prática a cada dia tudo aquilo que aprendemos. Muito obrigada, Senhor, e permita que possamos iniciar o estudo da noite de hoje, graças a Deus. Então, meus amigos, hoje a gente vai falar sobre o item Deixai vir a mim os pequeninos, que são as instruções dos Espíritos no capítulo 8. Então, Jesus utiliza esse termo pequeninos tendo um outro significado. Nós precisamos olhar além do que está escrito para nós compreendermos o real significado da mensagem de Jesus. Então, Jesus traz uma linguagem figurada, porque naquela época as pessoas não tinham ainda condições de entender muitas coisas que eram ditas, mas o sentido era muito mais amplo do que ele trazia naquele momento. E hoje a doutrina espírita nos esclarece e permite que a gente possa ter esse entendimento. E o item 18, que é ditado pelo Espírito de João Evangelista, apóstolo de Jesus, começa assim: O Cristo disse: Deixai vir a mim os pequeninos. Essas palavras, profundas em sua simplicidade, não continham apenas um apelo em favor das crianças, mas também das almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça ignora a esperança, Jesus chamava para si a criatura adulta ainda em infância intelectual, os fracos, os escravos, os viciosos. Então, quando Jesus diz que se refere às almas que gravitam nos círculos inferiores, são as almas que estão fragilizadas, indefesas, muitas vezes perdidas, que são ainda crianças espirituais. E mais à frente ele diz que esses que estão nessa infância intelectual são os fracos, os escravos e os viciosos. Então, são espíritos encarnados de qualquer idade, não exatamente as crianças. São os espíritos que precisam do amparo de Jesus. E nós ainda estamos encarnados num mundo de provas e expiações, e muitos de nós ainda estamos nessa condição, mas temos a possibilidade de mudarmos. Depende de nós irmos até Jesus, recorrermos a Jesus como as crianças recorrem aos pais. Então, quando Jesus diz, deixai vir a mim os pequeninos, esses são os sofredores, os infelizes que Jesus chama, se referindo àqueles que estão na infância intelectual, não na infância física. Que ele diz que esses espíritos que estão na infância física ainda estão presos à matéria, ainda estão sob os domínios do instinto. Então, as potencialidades dos espíritos que estão na infância física estão ainda adormecidos. Esses espíritos não mostraram ainda as suas tendências. Então, nós ainda estamos caminhando, estamos aprendendo, mas temos que aprender com os bons exemplos. Então, nós podemos nos espelhar na nossa patronesse, Teresa d'Ávila. Ela tinha uma determinada determinação em seguir Jesus e nós temos que buscar esse exemplo, seguir Jesus, seguir o Mestre, Ele é o nosso Mestre, para que nós possamos dar um passo mais largo no nosso adiantamento moral. Então depende apenas da nossa vontade, nós é que temos que querer.
e muitas vezes nós somos invigilantes, né? Fazemos ainda escolhas que não ajudam na nossa caminhada, e com isso nós trazemos impureza para os nossos corações, que é o título desse capítulo do Evangelho. Bem-aventurados os que têm o coração puro. Então, o reino de Deus é a representação da pureza. E onde é que está esse reino? Dentro de nós. Então, nós temos que nos habilitar para receber o reino de Deus em nós como uma criança. Ou seja, nós temos que ser simples e humildes de coração. Não é o externo, não é o que está fora de nós, mas é o nosso mundo interior que nós temos que cuidar. Nós temos que nos lapidar. Assim como as pedras preciosas, elas precisam ser lapidadas para se tornarem bonitas, valorosas, nós também precisamos. Senão as pedras preciosas, se elas não estiverem lapidadas, elas parecem pedras brutas, a gente não identifica. Então, um diamante em estado bruto é uma pedra igual a qualquer outra. Você não vê a beleza que está no interior daquele diamante antes dele passar pelo processo de lapidação. Então, a pureza, ela vem com a lapidação, quando as imperfeições elas são retiradas. Então, para nós conseguirmos a pureza dos nossos corações, nós temos que nos lapidar também. Nós precisamos trabalhar as imperfeições do nosso espírito. Para quê? Para que a gente possa encontrar o amor, a caridade, a benevolência, a humildade. Então, é importante que a gente trabalhe isso em nós para que a gente possa se despojar do homem velho. E o melhor recurso é o quê? É o conhecimento, é nós estudarmos, pois à medida que nós vamos nos esclarecendo, vamos aprendendo, nós vamos deixando para trás certas atitudes e comportamentos que não nos representam mais, né? São comportamentos equivocados que muitas vezes nós não enxergávamos que era errado. E à medida que nós vamos nos esclarecendo, nós vamos mudando o nosso ponto de vista e evoluindo, nós vamos enxergando de uma forma diferente. Então, quando eu aprendo e quando eu pratico algo novo, quando eu mudo as minhas atitudes, à medida que eu vou entendendo o que Jesus espera de mim, eu cresço espiritualmente. E esse trabalho é nosso, nós é que temos que cuidar do nosso jardim, que é a nossa alma. Nós é que temos que arar a terra, molhar, cuidar das flores, dos frutos. O nosso jardim ele tem que estar bonito para que a gente possa receber Jesus. E para que isso ocorra, nós temos que aprender como a criança aprende, independente da nossa idade. Nós somos espíritos imortais e o nosso aprendizado é contínuo. Então, quando nós crescemos, quando nós evoluímos, nós contribuímos também para a evolução do planeta, né? Então, continuando o que o Evangelho nos diz, Jesus fala: Jesus queria que os homens fossem a Ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes. Ou seja, Jesus nos pedia para ir a Ele como as crianças vão para os seus pais, com segurança, com confiança, sem vacilar. Não é assim que as crianças, quando elas correm para o colo do pai e da mãe, elas se entregam, é aquela confiança. Então é essa confiança que Jesus quer de nós. E Jesus continua. Não se trata mais de crer instintivamente e de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente, que lhe revela sua universalidade. Então, não faz mais sentido obedecer por obedecer maquinalmente. Jesus nos traz a fé raciocinada. Ele diz: siga a lei inteligente. Então, nós temos que usar a razão para poder entender tudo que Jesus quer nos ensinar. E a doutrina espírita veio trazer a luz para a humanidade. Nós temos que nos colocar à disposição para aprender e renovar as nossas atitudes. E para finalizar, o item 18, né, que é uma passagem de João Evangelista, ele diz: meus bem-amados, eis chegados os tempos em que os erros explicados se tornarão verdades. Verdades que a doutrina espírita nos traz, né?
nós vos ensinaremos o sentido exato das parábolas. Ou seja, além do que está escrito, para poder ampliar a nossa compreensão. E vos mostraremos a correlação poderosa que une o que foi ao que é. Em verdade vos digo, a manifestação espírita vai crescer no horizonte, e eis aqui o seu enviado, que é o Espiritismo, que vai resplandecer como o sol sobre o cume das montanhas. Então, o Espiritismo ele veio trazer a luz para a humanidade. João Evangelista fala que vai resplandecer como o sol. E no início do capítulo do item 19 do Evangelho, ditado por um espírito protetor, Jesus nos explica quem são os pequeninos. Ele começa assim o item 19. Deixai vir a mim os pequeninos, porque eu possuo o alimento que fortifica os fracos. Então, pequeninos, nós já sabemos que não são aqueles que estão na infância física, mas todos aqueles que precisam da força de Jesus. E ele continua, deixai vir a mim aqueles que, temerosos e frágeis, têm necessidade de apoio e de consolação. Então, o amor de Jesus é que vai dar força aos temerosos e frágeis. Jesus, ele é amor. E continuando, deixai vir a mim os ignorantes, porque eu os esclarecerei. Então, Jesus nos esclarecerá para nos tirar da escuridão. Jesus trouxe a luz dos seus ensinamentos. Deixai vir a mim aqueles que sofrem, a multidão de aflitos e dos infelizes. Eu lhes ensinarei o grande remédio para aliviar os males da vida, o segredo para curar suas feridas. E quem de nós não tem feridas para serem curadas, né? Quem de nós não se encontra ou se encontrou em uma situação em algum momento da vida que precisou desse remédio de Jesus? E continuando, o Espírito Protetor nos pergunta, depois desse esclarecimento de Jesus, ele nos pergunta: qual é, meus amigos, esse bálsamo poderoso que possui tanta virtude, esse bálsamo que se aplica sobre todas as chagas do coração e consegue curá-las? É o amor, é a caridade. Jesus é amor e nós temos que materializar esse amor através da caridade, que é o amor em movimento. E para Jesus, conforme encontramos no Livro dos Espíritos, na questão 886, né? Kardec pergunta nessa questão especificamente o que é a caridade para Jesus. Então, a caridade é o famoso BIP, benevolência, indulgência e o perdão. Então, a benevolência, a caridade é a benevolência, é o bem que nós podemos fazer em sermos úteis para o próximo, né? A indulgência é não ver o defeito dos outros, ou então se a gente vê, a gente procura não falar deles. E o perdão, que não é o perdão dos lábios, mas o perdão do coração, quando a gente lança um véu sobre o passado. Então, se nós tivermos o amor e a caridade, nós vamos ter esse remédio para as nossas dores. Nós teremos essa força que nos sustenta e que faz com que nós aceitemos com amor o que acontecer em nossas vidas, sem nos perturbarmos, sem nos desequilibrarmos. Então, Deus não colocaria nos nossos ombros um peso que a gente não pudesse suportar. Nós ainda nós estamos encarnados na Terra, a Terra é ainda um planeta de provas e expiações, né? E a nossa vida ainda é de dores e de lutas. Nós temos momentos de felicidade, mas grande parte da nossa caminhada é de lutas, é de esforço. E o que vai nos sustentar? Segundo o Evangelho, é o amor e a caridade. Então, o amor é essa força poderosa, é ele que vai purificar o nosso coração, né? E está no Evangelho, né? O que nos torna impuros não é o que está fora de nós, mas o que procede do coração. Então, quando nós vivemos o amor que Jesus nos ensinou, nós vamos deixando para trás tudo aquilo que mancha a pureza do nosso coração, a vaidade, o orgulho, o rancor e outros sentimentos e comportamentos que são incompatíveis com esse amor, com que é esse bálsamo
que Jesus nos oferece, que vai nos curar. E para finalizar, o Evangelho nos diz: se tiverdes amor, tereis tudo o que se pode desejar na terra. Se tiverdes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não podem atacá-lo, e vereis desaparecer de vossa alma tudo que possa manchar sua pureza. Sentireis o peso da matéria diminuir dia a dia, como o pássaro que plana nos ares e não se lembra mais da terra. Então, o peso da matéria vai diminuir pouco a pouco, através do que? Da vivência do amor e da prática da caridade. Nesse momento, nós estaremos numa condição evolutiva superior, a gente vai estar mais voltados para a vida espiritual e menos ligados à matéria, mesmo estando encarnados. Por isso que é dito que nós sentimos o peso da matéria diminuir. Nós começamos a ver que muitas coisas que nós valorizamos não fazem sentido, mas só com esclarecimento, com conhecimento, é que nós vamos modificando o nosso olhar. E mais do que isso, vamos modificando o nosso coração. E para finalizar, no livro da vida, capítulo 22, no item 14, Teresa d'Ávila nos diz: quero concluir dizendo que, ao pensarmos em Cristo, sempre nos lembremos do amor com que nos fez tantas graças e da grande ternura que Deus nos testemunha em nos dar tal penhor do muito que nos ama, pois amor gera amor. E ainda que nos vejamos muito ruins e principiantes, procuramos sempre ir considerando estas verdades e estimulando-nos a amar. Então, que nós possamos viver o amor e a caridade que nos ensina Jesus e lembrando do que Teresa nos diz. Amor gera amor. E nós estamos precisando viver mais o amor no nosso dia a dia, olharmos para os outros como verdadeiramente como irmãos. Todos nós somos filhos do mesmo Pai. Então, meus irmãos, vamos agradecer a oportunidade neste momento, vamos fazer a nossa prece de encerramento, fechando nossos olhos e agradecendo a Deus a oportunidade de aprendermos mais um pouquinho sobre os ensinamentos de Jesus, sobre tudo aquilo que Ele quis nos passar, que possamos compreender e praticar em nossas vidas, entendendo que este é o único caminho para a nossa felicidade. O Mestre é o nosso guia, o nosso exemplo, e nós temos que segui-lo, entendendo que o amor e a caridade é o nosso objetivo. Temos que gerar amor em nossa vida, trazer o amor para nossas vidas, para que possamos viver plenos, mais leves, felizes, e sempre agradecendo a Jesus, nosso Pai, sempre agradecendo a Teresa d'Ávila, nossa patronesse, por todas as benesses, por todos os afagos que nós recebemos nesta vida. Agradecer a espiritualidade amiga, que sempre nos auxilia, que sempre nos ajuda, está conosco. Muito obrigada, meus irmãos, por esta oportunidade de estarmos hoje aqui reunidos. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus.